Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã, obrigado por Tua palavra, Senhor, obrigado por Tua fidelidade. Sabemos que o Senhor sempre foi fiel às alianças, foi fiel ao Teu povo, ó Deus, o Senhor continuou falando, insistindo com eles, ano após ano, muito tempo, até que realmente não teve jeito e foi preciso levar a nação para o cativeiro. Nós estamos estudando esse período para poder entender, Senhor, o que isso, como nós podemos aprender daquilo que o Senhor vai fazer nos nossos dias, na nossa geração, no futuro. Não sabemos exatamente o que é, mas sabemos que hoje nós também somos uma igreja que não tem sido fiel a Ti, Senhor, e que o Senhor tem insistido conosco, o Senhor tem falado de muitas maneiras, de muitas formas, o Senhor tem dado muitas oportunidades. Por isso nós queremos, ó Deus, que o Senhor, da mesma maneira, queremos corresponder à Tua fidelidade, porque sabemos que hoje o Senhor também está nos falando, o Senhor está advertindo e trazendo algo para nossos dias e para nosso coração, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra nesta manhã e de alguma maneira faz com que a Tua palavra chegue ao Teu povo onde estiver, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bem, então nós estamos começando hoje uma nova folha na sequência do nosso estudo. Segundo Reis, capítulo 15. Estamos agora prontos para iniciar a última parte da história desse reino de Israel, né? Quando nós falamos reino de Israel, sempre lembrando que nesse período do reino dividido, Israel, o nome Israel, corresponde ao reino do norte, ao reino das 10 tribos, que toda a nação era chamada de Israel, mas quando foi dividido em duas partes, uma ficou sendo chamada Israel e a outra ficou sendo chamada Judá, porque era a tribo principal. Eu acho que nós já falamos sobre esse diagrama, mas eu vou falar mais uma vez para a gente sempre ter esse contexto, né, para a gente saber aonde nós estamos. Então nós estamos terminando esse período que a gente estava falando sobre Jeroboão, pode ser chamado Jeroboão II, né? Porque o primeiro rei também chamava Jeroboão. Então nós estamos agora nesse último período aqui da história do povo dessa nação. Então vamos só recapitular. Isso é uma convenção minha, mas eu estou dividindo a história em 4 partes para a gente poder entender melhor. E tem esse desce e sobe, apesar de que nunca houve um verdadeiro avivamento nas 10 tribos, nunca houve um verdadeiro retorno para o Senhor, como houve em Judá, porque Judá também caiu em idolatria, também caiu em vários problemas, mas houve vários avivamentos em que o povo abandonava a idolatria, havia assim um retorno mais completo. Em Israel nunca deixaram, né, a gente tem sempre visto isso, nunca deixaram o pecado de Jeroboão, nunca deixaram os bezerros de ouro, então nunca houve um retorno real. Mas por que tem esse desce e sobe? Então são tudo coisas que nós já vimos, mas vamos recapitular. Então, se você não tem, eu trouxe de novo esse diagrama. Ele tem uma parte. Agora, esse diagrama que eu dei para vocês algum tempo atrás, tem ali, se você não tiver, esse diagrama eu acho muito importante, que ele mostra os reis de Judá e também de Israel. E tem a folha nova de hoje também ao lado, né? Quem não pegou. Então, esse diagrama mostra a sequência de todos os reis, né? Aqui nesse diagrama eu não estou colocando todos os reis, estou colocando só alguns pontos importantes, só para a gente entender e a gente
conseguir se situar melhor, ok? Então, você pode comparar. Esse diagrama que está aqui está no verso da folha de hoje também. Então, estou colocando aqui para a gente poder mostrar com mais facilidade. Então, eu acho muito importante, quando estou estudando essas coisas, me situar geograficamente, historicamente. Eu acho que essas coisas ajudam a gente a entender. Nós não estamos falando sobre fatos soltos que aconteceram em qualquer lugar. São coisas que aconteceram no lugar específico, no tempo da história, e a gente precisa ter uma noção. Agora que nós vamos começar a estudar o último período dessa história da nação de Israel, nós precisamos entender o que veio antes. Então, eu estou dividindo em 4 partes. A primeira parte é essa que começa com o primeiro rei, que é Jeroboão. O primeiro período seriam 50 anos. Se você está olhando naquele outro diagrama que tem todos os reis, você vai ver, se você quiser até anotar também na sua folha aí, esse período aqui envolve 5 reis. 5 reis. Os primeiros 50 anos aqui, teve 5 reis. E teve, a gente chama de dinastias, porque diferentemente de Judá, nunca mudou em Judá, sempre era descendente de Davi. Então, todos os reis eram descendentes, com exceção daquele período que ficou a rainha Atalia. Mas, fora aquele período, todos os reis de Judá eram descendentes de Davi. Uma única dinastia. Isso é uma figura do governo de Deus. O governo de Deus não é uma coisa assim que cada um faz como quer, quando quer, o homem coloca quem ele quer no poder, não. No reino de Deus, o governo sempre vem de Deus, né? A linhagem de Davi, o filho de Davi é Jesus. Então, o verdadeiro governo da igreja, do jeito que Deus quer, é sempre da linhagem de Davi. Mas nessa nação de Israel mudava muito. Ao longo de todas essas 4 etapas, houve 19 reis e 9 dinastias. 9 dinastias todas, no período todo. Agora, nesses primeiros 50 anos, teve 5 reis e 3 dinastias. Então, quem eram? Jeroboão e o filho dele. Aí o filho dele foi assassinado, é outra coisa que a gente vai falar, que nesse governo que é o povo de Deus, Israel é o povo de Deus, e é um retrato da igreja como nós temos hoje, cheio de divisões, cheio de governo humano, cheio de substitutos. Então é um quadro, é uma figura da igreja. E então nós vamos falar sobre isso. Assim, vira e mexe, alguém era assassinado para entrar uma nova dinastia. Então, Jeroboão, quantos reis na dinastia dele? Só 2, ele e o filho. E o filho dele durou só 2 anos. Aí entrou aquele tal de Baasa, matou o filho dele e assumiu o trono. Então, segunda dinastia. Baasa foi do mesmo jeito, governou ele e o filho dele. Também foi assassinado, o filho dele. E aí teve um terceiro rei que governou pelo período longo de 7 dias, né? Que foi uma terceira dinastia e só durou 7 dias, ok? Então, esse primeiro período do reino dividido foi esse começo, Jeroboão começando com a religião de Jeroboão, que eram os bezerros de ouro, tentando impedir as pessoas de ir para Jerusalém, como a gente tem visto bastante. Ok, quando que começa o segundo período? Com Onri, que era o pai de Acabe, ok? Então, nós temos um segundo período, que a gente chamou aqui de Era de Acabe. Acabe foi o que mais apareceu, mas Onri que começou. Foi Onri que começou, foi Onri que escolheu Jezabel para ser esposa do filho dele. Então, temos esse período, foram 4 reis, Onri, Acabe, Acasias e Jorão. Então foram 4 reis. Esse período desses 4 reis foi uma dinastia só a casa de Acabe, ok? E envolveu
está aqui na descida do diagrama, porque, como nós sabemos, Acabe foi além de Jeroboão, né? Os pecados de Acabe foram piores do que o período do que os pecados de Jeroboão. A Bíblia diz que Acabe, primeiro fala que Onri foi pior do que todos os reis antes, porque geralmente cada rei de Israel falava assim: esse rei era como todos os outros, ele andava nos caminhos de Jeroboão. Então tem um nivelamento. Todos os reis andavam nos caminhos de Jeroboão, mas tinha uns que eram piores, né? E alguns que foram um pouco menos, né? Mas no tempo de Acabe e Jezabel foi o pior período em termos de pecado, foi o pior período desse reino. Então foram 48 anos, 4 reis, mas numa dinastia só. Então esse foi o segundo período. O terceiro período vem Jeú, que estamos acabando de estudar o período dele. Jeú foi aquele rei que deu um banho de sangue, né, na cidade, matou todos os descendentes de Acabe e Jezabel, todos os amigos, todos os adoradores de Baal. Ele foi matando todo mundo. Então, em parte isso foi bom, Deus mandou ele realmente exercer juízo contra a casa de Acabe, mas ele foi, pelo que a gente vê em Oséias, ele foi além da medida, porque Deus falou que ia julgar Jeú por causa de todo o sangue derramado em Jezreel. Então a gente entende que não era para derramar tanto sangue. No entanto, Jeú e seus 4 descendentes foram, na verdade foram 5 reis. Eu vou explicar depois. Eu fiz uma coisa que pode criar uma confusãozinha na cabeça, mas vocês vão entender por quê. Jeú mais 4 descendentes. Então foram 5 reis de uma mesma dinastia. Então bateu o recorde, que até aqui nós tivemos 4 de uma mesma família, né? Até aqui foram 2, um só, depois 4, e agora nós temos 5 de uma mesma família, de uma mesma dinastia. Só que eu estou colocando o 5º, que vem logo depois de Jeroboão, eu estou colocando o 5º nesse último período. Eu vou explicar por quê. Então, esse período aqui, na verdade esse 5º governou 6 meses, então ele não vai alterar os anos. Mas esses reis aqui, Jeú e os seus descendentes, foi o período não só de mais descendentes, mas foi o dobro, porque Acabe, né, da família de Acabe, também foram 4 reis, mas os 4 reis juntos só governaram 48 anos. A descendência de Jeú governou 102 anos. Então foi o período mais longo, e também ele está num pico aqui, não de espiritualidade, não de... assim, eles foram melhores, foram os únicos reis que buscaram a Deus, eles foram melhores que os outros, mas eles estão num pico aqui, que é até mais alto do que o primeiro Jeroboão, porque esse Jeroboão II, como tem explicado, esse aqui é o último rei que nós estudamos, então esse foi o rei que governou o território maior. De todo esse período, ele foi quem conquistou mais território, além do território de Israel, foi o que teve mais poder, foi o que teve mais prosperidade. Então foi o período, assim, foi realmente um auge, né? Assim, foi um ponto alto, né? E é o período que a gente acabou de estudar e que Oséias e Amós falam a respeito desse período, mostram que apesar de estar nesse ponto alto de paz e prosperidade, a condição moral do povo estava muito ruim. E a gente deduz que Deus estava dando uma chance, mas o povo não aproveitou a chance. Deus dá chances, Deus chama para o arrependimento de 2 maneiras. Às vezes, permitindo que coisas ruins nos aconteçam. Então, isso é para levar a gente ao arrependimento. Mas outra coisa que Deus permite, às vezes, é um período bom. Também, né, como eu tenho falado várias vezes nessas aulas, a gente não precisa nem ensinar. Tem coisa que não precisa ensinar, né? Você não precisa ensinar uma criança a chorar, não precisa ensinar uma criança a fazer birra, isso vem naturalmente.
Você não precisa ensinar o povo de Deus ou não de Deus a clamar a Deus quando as coisas vão mal. Todo mundo lembra de Deus, né? O famoso exemplo, né, recente foi em 2001, que aliás hoje, né? Hoje é 11 de setembro, hoje está fazendo 15 anos, né? Do ataque, né? As duas torres em Nova York. Então, naquele período, há estatísticas que mostram que, por um período muito curto, parece que é alguma coisa em torno de 3 meses, a frequência nas igrejas aumentou, em todo o país, que não só em Nova York, né? A frequência às igrejas aumentou muito, não sei se dobrou, não sei qual a porcentagem, mas aumentou muito, o povo começou a ir à igreja e tal, mas durou muito pouco tempo, né? Menos de 6 meses as coisas já estavam voltando para o nível que era antes. Então existe uma tendência, existe uma reação, que quando as coisas vão mal na nossa vida, a gente começa a perguntar: Deus, por quê? Né? Na nossa vida pessoal, pode ser que você esteja servindo a Deus, buscando a Deus, e as coisas começam a ir mal, você pergunta: Deus, o que aconteceu? O que eu estou fazendo de errado? Então a gente pergunta a Deus quando as coisas vão mal. Agora, poucas pessoas perguntam a Deus por que vai bem, né? Quando as coisas vão até surpreendentemente bem, né? Quando, puxa, Deus começa a abençoar e prosperar e tudo dá certo e tá uma beleza, existe um pensamento também que você não precisa ensinar, que eu acho que Deus está vendo que eu sou uma pessoa fiel, Deus está me honrando, Deus está assim. A gente tem um pensamento que vem naturalmente e é um pensamento errado. E esse período, gente, eu estou batendo bastante nessa tecla, espero que entre no nosso coração, porque esse período que nós estamos terminando de ver aqui com Jeroboão é exatamente para mostrar isso. Tudo estava indo bem, até a última aula nós vimos que Jonas, né, o profeta Jonas, que além do livro dele, que nós estudamos domingo passado, que fala sobre o que ele profetizou lá em Nínive, mas a outra profecia que está registrada na Bíblia é que ele profetizou para Jeroboão que Jeroboão ia reconquistar o território que havia perdido e que Deus ia abençoar Jeroboão. Jeroboão não buscou a Deus. Jeroboão não era um cara que falou assim: Deus, por favor, eu quero buscar a Ti, eu quero o Teu reino. Não, Jeroboão, pelo menos que está escrito na Bíblia, não tem nenhum registro de Jeroboão. Tem do avô dele, Jeoacás, né, o que veio depois de Jeú, que clamou a Deus que as coisas iam mal, e Joás também, que buscou o profeta Eliseu na hora da morte de Eliseu. Mas Jeroboão não foi um cara que buscou a Deus. No entanto, Deus mandou Jonas falar com Jeroboão: vai tudo bem, você vai prosperar, você vai conquistar, a vitória é tua. Sabe, não são essas palavras assim, mas traduzindo a linguagem de hoje, né? Deus está te abençoando, você está, né, Deus está contigo, vai em frente e tal. E o reino dele foi maravilhoso, 41 anos, só o reino dele. Então ele teve um governo longo, teve um governo próspero, tudo dando certo, mas Deus estava aguardando que, como eles tinham saído de um período de opressão da Síria, que eles reagissem vendo que Deus estava libertando e que eles começassem a buscar a Deus. E eu tenho pensado muito nisso. Tudo bem que aqui no Brasil a gente fala que a economia está mal, não estou discutindo, vai mal mesmo, mas quando você compara, eu sei que tem gente sem emprego, eu sei que tem gente que está passando grandes dificuldades no nosso país, mas quando você pega o geral, e compara com outros países que realmente têm problemas sérios, nós temos que reconhecer que o Brasil não está tão mal assim, né? Assim, eu estou falando assim em termos de comparação. E quando você lê as Escrituras sobre o que vai acontecer no mundo, quando o sistema econômico cair mesmo, né, que é Apocalipse 17, quando Babilônia cair,
e 17, 18, né, de Apocalipse, você vê que o que nós estamos passando hoje é o paraíso. Nós estamos no paraíso, nós estamos assim na abundância, porque por pior que seja, pouquíssima gente está passando fome, né? E tem alimentos, as coisas estão acontecendo, pelo menos nas estradas está cheio de carro, nos restaurantes está cheio de gente comendo. Então assim, todo mundo está tirando férias. Então assim, não está tão mal assim, ok? Claro que tem exceções, mas o que eu quero dizer é: quando é que nós vamos viver esse período? Eu não sei dizer, eu não tenho uma revelação de Deus para dizer, nós estamos vivendo o tempo de Jeroboão, a coisa está razoavelmente bem, mas vai ficar pior muito rápido. Eu não tenho essa palavra para dizer, eu só estou perguntando. Em algum momento na história, isso pode acontecer, eu acho que vai acontecer, que as coisas vão caminhar bem. Quem sabe no Brasil, né, mudou de governo, quem sabe a economia melhore, quem sabe nós vamos entrar num período, né, teve bastante gente, eu acho que a gente não tem números, mas teve bastante gente que com certeza nesses últimos anos, igrejas, pessoas buscando a Deus, quem sabe Deus vai nos dar um tempo até de prosperidade, como aconteceu aqui. As coisas vão ficar bem legais de novo, assim, todo mundo, né, os empregos, vai ter mais emprego, vai ter mais recursos, quem sabe, eu não sei, o que eu estou querendo dizer é, muito cuidado, porque esse período, então nós estamos falando assim, o primeiro período antes de Acabe, depois o período de Acabe, segundo período, agora nós estamos terminando de ver o terceiro período, então agora nós vamos iniciar o quarto período. O que acontece nesse quarto período? São 41 anos, 41 e uns quebrados, né? Chega a quase 42 anos. São perto de 42 anos. É pouco tempo, não é? Você não acha pouco tempo para sair de um período de prosperidade, de poder, de tudo dando certo, para o cativeiro? No fim desse período, acabou. E durante esse período só tem coisa ruim acontecendo. Não tem uma notícia boa. Está quase todo no mesmo capítulo, segundo Reis 15. Ele não descreve, as escrituras não vão nos dar muitas informações sobre cada rei. Mas se você tiver com o seu esboço agora, o esboço de hoje, né, alguns fatos sobre o reino de Israel. Só queria... Nós vamos... até aqui a gente tem estudado cada rei separadamente, né? Então vem Jeú, depois vem Jeoacás, a gente tem feito cada rei. Agora nós vamos, assim, como a Bíblia fala, né? O segundo Reis 15, ele fala na sequência. Zacarias, depois Salum, né? Ele vai falar sobre cada um separadamente, mas quase nada, nós não temos quase informações. Então eu vou falar com vocês, mas assim, eu vou pegar mais o geral. Eu quero que vocês vejam o que está acontecendo nesse período aqui, ok? Essa sequência de reis está naquele outro diagrama completo, mas eu queria focar nesse período aqui, ó. Então é o seguinte, alguns fatos sobre o reino de Israel. Letra A, até Jeroboão 2, aí eu estou pegando os 3 períodos, até Jeroboão 2, então todo esse período aqui, ó, até Jeroboão 2, o primeiro, segundo e o terceiro períodos, até Jeroboão 2 foram 200 anos, 5 dinastias, 3 só nos primeiros 50 anos, né? 3, 4, 5. 5 dinastias, 13 reis, deu um total de 13 reis até chegar em Jeroboão. 13 reis, dos quais só 7, né, um pouquinho mais da metade, teve morte natural. Então vamos só passar rapidinho por isso aqui. Pegue esse diagrama aqui, ó. Vamos seguir aqui. Sim, só se vocês quiserem até marcar, sei lá,
né? Quem teve uma morte não natural. Só para ver quantas pessoas, quase a metade dos reis, nesses primeiros 3 períodos, foram assassinados ou tiveram algum outro tipo de morte. Então vamos seguir aí pelo lado direito todos os reis de Israel. Rapidinho aqui. Jeroboão morreu natural, ele morreu sem ser assassinado. Mas Nadab, o filho dele, foi assassinado. Então, um com morte natural e outro com morte não natural. Depois vem Baasa. Baasa, inclusive, foi quem matou Nadab, que sempre é assim, né? Um mata e assume o lugar. Então, Baasa matou e assumiu o trono. Aí ele teve morte natural. Mas o filho dele, Elá, foi assassinado. Pelo seguinte, que foi Zinri, que governou 7 dias. Então, Elá foi assassinado e Zinri foi assassinado. Ok? Aí vem Onri, morte natural. Vem Acabe. Acabe não foi assassinado por uma outra dinastia, mas ele morreu na batalha. Então a morte dele não foi natural. Okay? Acabe morreu na batalha. O filho dele, Acasias, também não teve morte natural. Ele caiu de uma janela, até mandou perguntar para o profeta: eu vou sarar? E o profeta Elias falou assim: você não vai sarar, e não sarou mesmo e morreu. Então, sim, foi um tipo de juízo de Deus, que ele teve um acidente e não sarou. Jorão, outro filho de Acabe, foi assassinado por Jeú, ok? Então, outro que teve uma morte violenta. Ok, aí vem 4 em seguida: Jeú, Jeoacás, Jeoás e Jeroboão. Todos tiveram morte natural. Então nós temos o período mais longo em que não tem mortes naturais. Então pegando esses 3 períodos, então esses são os dados. São 200 anos, 5 dinastias, 13 reis, 6 tiveram mortes não naturais e só 7 tiveram mortes naturais. Eu queria mostrar isso, sim, já é uma história ruim, não é verdade? Já é uma história ruim. Se for comparar com Judá, muito menos. Lá também teve alguns que foram assassinados e tudo, mas muito menos. Então nós temos aqui uma história que já é ruim. Isso mostra o que é governo humano. Isso é governo humano dentro da igreja. Isso é um matando o outro, não fisicamente. Todas as divisões, todas as brigas dentro de igreja são um querendo matar o outro espiritualmente. Um tomando o poder, usurpando. Então nós temos isso aí, assim, a história da igreja cristã é cheia disso. Cheia disso, isso é o sistema de Jeroboão. O sistema de Jeroboão, além de produzir idolatria, além de produzir, de desviar o povo do foco certo, é um governo que briga um com o outro e que muitas vezes mata espiritualmente, né? Mata o outro para assumir o lugar, porque quando alguém... a gente conheceu um pastor aqui de Santa Bárbara, que estava contando, começou uma igrejinha independente, e não sei se tem uns 20 anos, ele falou assim, que já teve umas 2 ou 3 divisões. Ele falou assim, que a última foi uma pessoa que ele ganhou para Cristo, não dizendo que ele também é perfeito, eu não conheço a história, né? E quando tem uma divisão, muitas vezes tem erros dos 2 lados, mas eu estou querendo dizer que esse sistema nosso, e que a gente não consegue eliminar o sistema de Jeroboão sozinhos, a gente não consegue. Você quer acabar com Jeroboão, você mata Nadab, ou você mata um dos reis lá, mas você também faz parte do sistema de Jeroboão. Então o sistema de Jeroboão continua. A história da igreja cristã, da igreja protestante principalmente, é uma sequência de divisões, de um matando o outro e continuando, porque
Lembra a história de Jeú? Jeú, o cara ungido por Deus para acabar com a casa de Acabe e Jezabel, e ele faz a maior limpeza lá, tira todo mundo que tem alguma coisa a ver, até do culto a Baal, ele tira também. E aí você pensa, puxa, até que enfim, agora vai. Aí quando fala assim, então, depois de toda essa coisa aí de limpeza, de morte e tal, Jeú assume o trono, mas Jeú não se apartou dos pecados de Jeroboão. Fala assim, meu Deus, não tem esperança, porque ele tirou toda esses que estava anterior, e gente, só fazendo um parêntese, na política do país não é muito diferente. Você tira um corrupto, e às vezes tem assim um intervalo, parece que a coisa está melhor, mas dentro de pouco tempo ele volta tudo normal. Então, gente, o sistema humano, a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender, Deus quer julgar pessoas que estão usurpando, que estão oprimindo, que estão fazendo o que é errado com a autoridade. Muitas vezes Deus julgou a igreja dele. Deus permite que uma liderança de uma igreja seja deposta, seja tirada do poder, mas o outro que vem depois, ele não muda muito isso. Então, tem pecados de quem estava e tem pecados de quem entra. E esse é o problema, quando nós estamos envolvidos com... por isso que Davi foi diferente, porque Davi foi ungido rei, mas se ele tivesse matado Saul, ele teria sido igual ao sistema de Saul. Davi foi diferente porque ele não levantou a mão para matar Saul. Dá uma lição muito forte, muito enfatizado na história de Davi. Então, Davi praticou isso com Saul e Davi praticou isso com Absalão depois, que se revoltou contra ele, e Davi tornou assim, eu não vou levantar. Ele lamentou quando Joabe matou Absalão. Então, esse é o reino de Deus, tem que ser edificado por Deus. O governo do reino de Deus vem do próprio Deus. Então, esse é o sistema, né? É o sistema de Jeroboão. Mas eu queria mostrar que agora, no quarto período, fica muito pior. Muito pior. Nesses primeiros 3 períodos eu te dei os números, né? Tantas dinastias, 13 reis, mais 5 dinastias. Agora olha aqui, os últimos 40 anos. Está na letra B no seu esboço aí, letra B. De Zacarias até Oséias. Então nós temos os últimos 6 reis. 6 reis. Quantas dinastias? 5. E eu até fiz uma coisa aqui. O único que passou o trono, o único pai que passou o trono para o filho foi esse aqui, ó. Os outros foram, cada um foi um diferente. Zacarias foi o último da linhagem de Jeú. E o X na frente significa que ele foi assassinado. Então, Zacarias foi assassinado por Salum. Salum ficou 1 mês e foi assassinado por Manaém. Aí Manaém conseguiu passar, ficou 10 anos, passou para o filho dele. Mas o filho dele ficou 2 anos e foi assassinado também. Peca assassinou Pecaías. Ele governou por 20 anos, por isso que o espacinho aqui é maior. Peca governou por 20 anos, mas foi assassinado por Oséias. Agora, só tem uma coisa que não ficou muito clara no esboço. Coloquei assim, 42 anos aproximadamente, 5 dinastias, 6 reis, dos quais só um teve morte natural. Na verdade, então, o único que teve morte natural foi Manaém, ok? O único que morreu, né, sem ser assinado, né? Agora, o último dos 6 reis não fala como ele morreu. Então, ele não foi assassinado. Foi ele que o rei da Síria levou para o cativeiro. Ele ficou preso e não sabemos como ele morreu. Então, 6 reis, se você quiser completar aí, 6 reis, dos quais só um teve morte natural e o outro foi para o cativeiro, tá? Assim, só para não
não foram realmente 5 assassinatos, foram 4 assassinados. 4 assassinatos. Gente, 4 reis assassinados no período de 40 anos. Mas alguns, olha aqui, 6 meses governou, né? Então vamos começar aqui. Ele foi assassinado. 1 mês depois, outro foi assassinado. 12 anos depois, outro foi assassinado. 20 anos depois, outro foi assassinado. Então, é uma história de mudança de dinastias. Quase ninguém, só uma pessoa conseguiu passar para o filho. Então, é uma situação que ficou dramaticamente pior. Então, eu queria, assim, isso é uma das coisas que a gente queria mostrar sobre esse tempo, né, sobre esse período da história de Israel, que realmente o que já era ruim, né, os primeiros 200 anos já foi uma história cheia de violência, mas se houve assassinatos mesmo, só vamos fazer essa contagem para ver: Nadab, Elaz, Enri 3, Jorão 4. Então, assim, durante os primeiros 200 anos nós tivemos 4 assassinatos, mas nos últimos 40 anos tivemos mais 4 assassinatos. Então, é mais ou menos para ter uma noção da gravidade. Quando nós vamos ler, não sei se hoje, né, mas nós vamos ler mais alguns textos de Oséias, né, para mostrar o que Deus fala sobre isso. Mas uma das coisas, vamos abrir em Oséias, esse texto é importante a gente ver, acho que é no Oséias, deixa eu ver se é Oséias 13. Oséias 13, versículo 10. Lembre que Oséias, ele está profetizando principalmente no tempo de Jeroboão, esse que é o pai de Zacarias aqui, tá? Então, ele profetizou, Oséias profetizou várias coisas, ele profetizou, Amós também, que eles iriam para o cativeiro, ele já anunciou que eles seriam levados para o cativeiro. Ele falou o que ia acontecer com os governantes, né? Então, em Oséias 13, versículo 10, fala assim: onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? Eu não sei se vocês se lembram, mas ele está voltando, ele está fazendo uma referência a quando, em 1 Samuel, quando o povo pediu um rei. Alguém lembra por que eles pediram um rei? Um fato acho que é mais lembrado, que é assim, eles queriam um rei para ser como as outras nações. Mas tinha uma outra coisa, eles não falaram só para ser como as outras nações. Para que eles queriam um rei? Para conduzi-los aonde? Nas guerras. Então, assim, eles queriam um rei como as outras nações, mas eles queriam um rei para conduzi-los nas guerras, ou seja, para proteger. Por isso que Oséias está falando aqui no versículo 10: onde está agora o teu rei para que te guarde? Na verdade, eles sentiam que o rei seria uma proteção. O rei que ia organizar o exército, o rei ia saber quando e como defender. Então, eles iam poder se dedicar ao trabalho, à vida normal deles, na segurança. E é o que todo mundo quer, né? Que o governo do Brasil e de cada nação, nós queremos que o nosso governo, graças a uma das coisas maravilhosas sobre o Brasil, que o Brasil, ele não tem inimigos, não tem guerras, não tem terrorismo, né? Assim, hoje o mundo está ficando globalizado, ficaram bastante medo durante as Olimpíadas, né? Se ia ter terrorismo, e acharam algumas pessoas que realmente tinham planos, se eles iam conseguir executar, não dá para saber. Mas, assim, de maneira geral, assim como o Brasil não tem grandes desastres naturais, né? Tem algumas enchentes, as coisas assim, mas o Brasil não tem muito terremoto, nós temos secas, né, em algumas regiões. Mas, assim, pensando assim, com o país como todo, o Brasil é muito abençoado.
muito abençoado. Assim, os Estados Unidos, que tem um grande território, muitas riquezas naturais, os Estados Unidos têm muito mais tornados, muito mais desastres naturais, acontecem muito mais frequentemente lá, né? E afetam muito mais as pessoas. Então o Brasil tem muitas bênçãos, né? E uma também assim, é que o Brasil não se envolve praticamente, né? Manda o exército para ajudar a guardar a paz no Haiti, assim, mas o Brasil não tem muito envolvimento, né, com guerras fora do Brasil. Então, assim, quando você pensa assim, o que você espera do seu governo, não aparece isso na sua cabeça, assim, eu quero que o próximo presidente, né, eu quero que o nosso governo nos proteja de perigos. Nos Estados Unidos, eles pensam muito isso. Eu fui criado durante o tempo da Guerra Fria e, assim, era um pensamento contínuo. A Rússia está ali, a Rússia vai pegar a gente, assim, as crianças na escola, e tinha aquela coisa assim de ensaio. Eu lembro disso, assim, era uma criança na escola primária, eles soavam a sirene, todo mundo tinha que entrar debaixo da carteira, e assim, que era assim, o perigo de uma guerra nuclear. Lógico que embaixo da carteira não ia proteger disso, né? Mas era assim, mais ou menos a ideia assim, do que você tem que fazer se acontece uma sirene, você tem que saber o que fazer. Mas era um medo, as pessoas viviam com medo, as pessoas viviam falando, pode acontecer isso, né, tal. Então, nos Estados Unidos até hoje, né, assim, uma grande coisa na pauta das eleições é qual é o melhor presidente para proteger a gente contra um Irã com bomba atômica, contra a Coreia do Norte, contra os muçulmanos, etc., contra o terrorismo, ISIS e tudo mais. Então, na Europa não é só teorias, né? Assim, na França está tendo, em outros países está tendo muitos ataques. Mas no Brasil a gente não tem essa preocupação, mas aqui eles tinham realmente esse pensamento. Quem vai nos proteger? Nós precisamos de um rei. E então ele está falando aqui, onde está? Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? Onde estão os teus juízes, dos quais disseste, dá-me um rei e príncipes? Aí, esse versículo 11 é um versículo muito forte. Dei-te um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. Deus demora muito, porque quando que Deus tirou o rei? Tudo bem, ele tirou Saul, né, o primeiro rei, mas ele não está se referindo a isso. Ele está se referindo agora ao momento em que realmente o país vai ficar sem um rei. Deixa eu ver se Oséias 10, versículo 7. Oséias 10, versículo 7. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. Ele está falando assim que vai acabar. Gente, vocês estão pegando o quadro? Nós estamos saindo de um período em que parece que até a glória, uma parte, lógico que não era como Salomão, mas Jeroboão II, ele era como um rei que estava dando mais segurança, não tinha mais ataques da Síria, as coisas estavam indo bem. E dentro de um período de 41 anos, e muitas coisas aconteceram durante esse período, não foi só o cativeiro, não foi só no final. No meio desse período aqui, no meio desse reinado aqui, desse penúltimo Peca, veio o rei da Síria e já levou um bocado de gente para o cativeiro, aqui. Então o cativeiro não foi só no fim, né? Sempre acontecia por etapas, né? Vinha o rei, atacava e tal. Então eles estavam enfrentando muitas dificuldades. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse período, então, é um período em que Deus está permitindo um governo pior ainda do que eles tiveram antes. Porque se você analisar todo o tempo do sistema de Jeroboão, eles tiveram muitos reis ruins. Todos foram, de uma maneira ou de outra, ruim.
Então, só que nesse último período, nesse período aqui, desses últimos 41 anos, ficou muito pior. Então, quando Deus... Agora, gente, aplique isso para o Brasil, poderia ser aplicado em qualquer país, e aplica também para a igreja. Quando nós temos governantes ruins, e lembre que governantes ruins não são só aquele do máximo da presidência. Nós temos um legislativo ruim. Não todos, né? Não estou falando de todos, mas a maioria. Nós temos pessoas no Congresso, no Senado, assim, tem gente que nem aguenta assistir mais, né? Que nesses últimos tempos, com todos esses processos aí você às vezes assiste e vê o que as pessoas falam. Se você fez isso, assim, você fica muito bravo com o que as pessoas manifestam, como, assim, assim, e não é uma coisa secreta. Eles falam abertamente, né? O que eles pensam, o que motiva, Então nós temos representantes ruins no Senado e na Câmara, mas em todos os níveis nós temos, também não são todos, mas nós temos juízes ruins, nós temos governadores ruins, nós temos prefeitos ruins, nós temos governantes ruins em todos os níveis. Lembra, eu não estou falando de todos, claro que tem exceções. Mas o que eu estou querendo dizer? Isso no governo do país. Agora, também não estou incentivando para falar mal, inclusive eu sou muito contra essas coisas que são publicadas no Facebook e em outros lugares, desprezando, falando mal de governantes. Você pode discordar 100% com o governante, mas biblicamente eu entendo que eu não tenho direito de falar com desprezo, falar como se a pessoa nem tivesse inteligência. Eu acho, assim, às vezes explorando, às vezes uma deficiência física. Gente, isso é algo muito ruim da nossa parte. O que eu estou querendo dizer é, quando nós temos governantes ruins, seja no país, seja na igreja, a Bíblia nos mostra que isso é uma parte do juízo de Deus sobre nós. Porque quando nós estamos servindo a Deus da maneira certa, Deus nos dá governantes bons. Deus prometeu nos profetas: eu vou dar pastores segundo o meu coração. E a Bíblia diz que os governantes, tem muitos lugares nos profetas que falam, os governantes são corruptos, os governantes não estão seguindo a palavra de Deus, e meu povo ama isso. Nós gostamos da corrupção desde que nos favoreça. Nós gostamos de coisas que, assim, a gente não pensa que é corrupção, mas quando você defende algo que vai beneficiar você, sua classe, você não pensa que isso vai ser em detrimento dos outros, mas vai ser. Então, quando você quer algo que favoreça, e aí tem todas as classes, tem os empresários, os trabalhadores, os aposentados, as minorias disso, os professores, não sei o que e tal. Cada um quer um benefício para você. Claro, nós queremos justiça para todas essas classes de pessoas, mas você se importa quando um governo favorece um e não favorece o outro? Você se importa? Se está fazendo bem para os empresários, se eu sou empresário, eu não vou ligar que tire direitos de pessoas que são trabalhadores, ou vice-versa, porque tem o outro lado também. Então, a Bíblia diz que os governantes são ruins, fazem coisas ruins, e o povo apoia, o povo gosta de não fazer o que de acordo com a justiça e a lei de Deus, né? Normalmente quando as pessoas falam assim, eu quero justiça, você não está pensando em justiça para todos, você está falando assim, eu quero justiça para mim. E isso muitas vezes é algo que não está levando em consideração os outros. Então, a gente já falou sobre isso, só reforçando então, que governos ruins são permitidos por Deus. Lógico que isso também tem outros aspectos envolvidos, nunca é muito simples definir isso,
né? Por exemplo, a igreja na China. Eu não tenho nenhum indício de que Deus permitiu um governo opressor na China por causa de que o povo de Deus lá não estava clamando a Deus. Eu não sei, eu não tenho dados sobre isso. A gente sabe que o Atmani e outros estavam buscando, estavam multiplicando, estava crescendo a igreja na China. Então, algumas situações de perseguição, de opressão são permitidas por Deus. Né? Nem sempre é que nem uma situação na sua vida. Nem toda aprovação na sua vida significa que você está andando longe de Deus, com o coração frio. Não. Por isso que nunca tem uma resposta já pronta. Sempre, em todas as situações, a gente tem que buscar a Deus. Pode ser isso, mas pode ser outra coisa também. Okay? Mas muitas vezes, e nesse caso aqui, Deus permitiu. Deus deu uma chance no tempo de Jeroboão, segundo. Ele deu paz, prosperidade, um tempo assim de bonança, um tempo assim de tranquilidade, mas não era porque eles estavam sendo bons. Ele estava dando isso para que eles pudessem buscar a Deus. E eles não buscaram. Então, o que aconteceu? Na sequência aconteceu, aí Deus deu um rei na sua ira e tirou no seu furor. Ele permitiu que o governo se tornasse, isso aqui é anarquia, isso aqui é violência. Né? Depois nós vamos ir um por um só para ver assim, para ler as passagens, tudo, mas eu estou dando essa visão geral. Salum assassinou Zacarias, depois Manaém chega e mata Salum. E Manaém, ele não só mata Salum, mas parece que assim, são alguns dados que não são muito claros, né? Você não explica muito, mas ele entrou numa cidade que talvez não estava querendo aceitar a autoridade dele e matou mulheres grávidas com seus bebês. Ele fez um ato de crueldade que é quase impossível, mesmo naquela época, de imaginar como é que alguém podia fazer isso. Então, esse é o período que nós estamos falando, um período de violência, um período de governo que não é governo, que é opressão. Depois, que mais que Manaém faz? O rei da Síria, lembra que nós falamos na última aula sobre a Síria, né? Nunca se confundindo com Síria. Então, durante todo o tempo de Acabe, de Jeú, dos primeiros descendentes de Jeú, o algoz, né? a potência que estava perseguindo, que estava trazendo problemas para Israel, era a Síria. Síria, o país que fica logo ao norte de Israel até hoje. Mas no tempo de Jeroboão, nesse tempo que melhorou, o que estava acontecendo? Síria estava perdendo e a Síria estava subindo. A Síria para onde Jonas foi, em Nínive, ok? Só que nesse período, então, uma potência que estava infernizando a vida de Israel, Deus estava neutralizando. Então, durante esse período, Síria estava perdendo o poder e não estava mais atacando Israel. E a nova potência que estava despontando, a Síria, também não estava perturbando. Então, Jeroboão teve um tempo, né, bom, tempo sem problemas. E foi nesse tempo que Jonas foi lá e pregou para Nínive. E Deus estava dando chance para a Síria também. Só que daí o que acontece? Durante o tempo de Manaém, e lembra que isso aqui são 6 meses e 1 mês. Então, assim, saiu Jeroboão, esses dois aqui foram rapidinhos. Então, entrou, vamos dizer assim, praticamente o próximo período, assim, é um período de 10 anos. Esse Manaém, agora a Síria está se levantando como uma potência que quer devorar todos os territórios em volta. O que Manaém faz? Ele vai dar dinheiro para a Síria ir embora e não perturbar. Então ele deu uma quantia muito grande. De onde que ele pegou esse dinheiro?
De onde será que ele pegou esse dinheiro? Muitas vezes eles pegavam no templo, mas aqui não é em Jerusalém, então aqui não é o templo, não era onde. Ele pegou cobrando um imposto pesadíssimo em cima de todos os cidadãos. Então ele se mantém no poder, oprimindo as pessoas. Então é outra coisa que Deus fala com muita seriedade sobre quando os governantes oprimem. Então, eles queriam, lembra, desde aquele tempo de Saul, o povo queria um rei para defendê-los. Mas agora esse rei, ao invés de defendê-los, está oprimindo o povo. Por isso que Deus fala assim, por que vocês não acordam? Por que vocês não pensam? Deixa eu ver se eu acho essa profecia aqui. Tem um dos lugares em Oséias que ele fala assim, será que eles não vão dizer, nós não temos mais um rei, nós não temos mais alguém que para nos defender, eles podiam se voltar para o Senhor. Eu acabei não marcando exatamente qual que era esse lugar aqui, né? Mas qualquer hora eu acho aqui e passo para vocês, né? Então ele queria que eles sentissem não só a opressão que vem de fora, mas a opressão das próprias lideranças. Então, recapitulando, quando Deus permite um governo opressor sobre nós, isso geralmente é um sinal de que nós estamos precisando buscar o Senhor, nós estamos precisando nos arrepender, nós somos também responsáveis por essa situação. Então, muito importante a gente não colocar toda a culpa da má governança sobre os governantes. Eles são culpados também. Você percebe como Deus, ele pega os dois lados. Quando tem, por exemplo, uma divisão na igreja, por que Deus permite que haja uma divisão, que alguém se levante com atitude, com espírito errado e tire o governante anterior, a liderança anterior? Por que Deus permite isso? Por causa dos pecados da primeira liderança, da liderança mais antiga? Talvez por causa disso. Mas o que entrou no lugar também Deus fala contra. Então Deus, assim, todos esses assassinatos, Zacarias, por que Deus permitiu que Zacarias fosse assassinado? Porque Deus tinha prometido para Jeú, eu vou permitir, porque você não foi 100%, não foi como Davi, você não voltou seu coração totalmente para mim, mas eu vou permitir, Deus falou com Jeú, eu vou permitir que os seus filhos governem até a 4ª geração. Quando Deus fala isso, tem gente que pensa assim, não tem nada que possa fazer, é só até a 4ª geração. Gente, pode mudar isso. Jeú poderia ter mudado, o filho dele poderia ter mudado, o neto dele poderia ter mudado. Alguém poderia ter falado assim, Deus falou que na nossa família vai continuar até a 4ª geração, mas vamos buscar a Deus. Igualzinho Jonas, quando ele chegou em Nínive, ele falou assim, 40 dias eu vou destruir essa cidade. E o rei e o povo de Nínive, que nem era um povo que conhecia Deus, como é que eles reagiram? Gente, vem uma destruição, vamos embora, vamos vender nossas casas, vamos fugir. Não, vamos matar o profeta que está falando isso. Tem gente que faz isso, né? Quando Amós, está lá em Amós 7, a gente viu isso numa das aulas. Amós foi profetizar em Israel, o sacerdote, que não era o sacerdote levítico, o sacerdote daquela religião falsa de Jeroboão, o sacerdote falou assim, vai embora, profetiza em outro lugar, cuidado e falou com o rei, esse profeta está falando só desgraça sobre nós. A reação das pessoas mata o profeta, para que ele não fale mais. O problema não é o profeta, o problema é Deus que está falando. Então a reação do povo de Nínive e do rei de Nínive não foi, gente,
Deus falou, se Deus é Deus, Ele não muda a sua palavra, Deus falou 40 dias, então acabou, não tem mais esperança. Não, eles todos foram jejuar e orar e falaram assim, quem sabe? Teve coisas que Deus não reverteu? O filho que nasceu do pecado de Davi e Batseba, Davi buscou e Deus não reverteu a sentença. O filho morreu, não foi? Tem coisas que Deus não reverte. Teve uma época na história que Deus falou com Jeremias, não ore mais. Não adianta você orar porque a sentença está definida. Então tem situações que Deus não vai reverter. Mas se Deus não falou isso, e Davi fez isso, ele não sabia se podia reverter a sentença de Deus ou não. E até os empregados de Davi acharam super estranho, porque ele ficou, não comeu, ficou deitado, ficou lá assim, buscando a Deus. Aí quando o menino morreu, os empregados ficaram cochichando assim, e agora, o que a gente faz? O menino estava doente, o cara quase morre aqui. Se ele fica sabendo que a criança morreu, ele vai pirar de vez, ele vai tirar a própria vida, ele vai fazer alguma coisa. Aí Davi estava lá deitado, assim, aparentemente inconsciente, mas estava escutando tudo, né? E aí, falou assim, o que vocês estão cochichando? O menino morreu? Aí ele falou assim, morreu. Aí ele se levantou, tomou banho, fez a barba, falou assim, quero comer agora. Eu falei assim, gente, o menino estava doente, você ficou quase louco, agora o menino morre, você vai voltar a comer? Ele falou assim, enquanto o menino estava vivo, tinha esperança. Então, isso sim, tem sido uma coisa muito forte, que eu tenho visto assim, em vários lugares na Bíblia, Deus sempre aprecia arrependimento, Deus sempre valoriza, até situações que em última análise são irreversíveis, podem ser adiadas, podem ser atenuadas através do arrependimento. Então Deus quer que as pessoas falem isso. Então Zacarias foi assassinado porque eles não se preocuparam com isso. Eles não tentaram reverter a sentença de Deus de que só até a 4ª geração. Então não mudaram nada, Jeroboão não mudou nada, Zacarias não mudou nada. É meio engraçado quando o rei que governa 7 dias, quando eles falam assim, ele também andou nos caminhos de Jeroboão. Cara, 7 dias não deu nem tempo de andar em caminho nenhum, né? Mas o que ele quis dizer? Ele não tomou nenhuma medida para mudar isso. Zacarias governou 6 meses, a Bíblia fala, ele também andou nos caminhos de Jeroboão, ou seja, ele não mudou nada, ele não tentou reverter, ele não se preocupou, ele não pensou, Deus falou que eu seria o último, meu pai não se arrependeu, meu avô não se arrependeu, eu vou me arrepender. Se Deus me tirar, tudo bem, mas eu quero me arrepender diante de Deus. Não fez. Então Zacarias morreu, Salum morreu, e essa foi a história, né? Que eles não mudaram nada, eles não se voltaram para Deus e continuaram, né? Todos eles continuaram nos mesmos caminhos, ok? Então nós vamos parar aqui. Mas na próxima aula a gente vai continuar procurando entender como esse período de tempo pode nos ensinar, porque como eu falei assim, eu não sei, a gente não sabe exatamente como fazer os paralelos. Depois que passa, né? Depois que a história passa, você consegue fazer os paralelos com mais facilidade. Daqui para frente a gente não sabe exatamente, tem que ser por uma revelação de Deus, tem que ser algo de Deus mesmo para nos mostrar, mas nós podemos receber advertências, nós podemos entender que Deus está nos dando oportunidades, isso é sempre válido. Deus está nos dando oportunidades. Quantas vezes na sua história, na nossa história recente, quando alguém fala assim, não, agora a coisa vai ficar preta, agora, né, assim, quando as torres caíram em Nova York, né, todo mundo falou assim, puxa, isso aí agora mudou o mundo, agora vai ser terrorismo direto, vai acabar com a economia, né? A gente já passou, nós passamos 2008, agora de novo, os últimos anos, problemas na economia, mas você percebe que não veio ainda aquela queda, aquela crise, né? Na Califórnia, eles
prevêem há muito tempo que vai ter um grande terremoto. Já houve vários terremotos na Califórnia e em outros lugares, mas eles sabem, os geólogos sabem que na Califórnia tem uma falha muito grande e que pode haver um terremoto de proporções enormes. Eles falam assim que uma parte pode até assim desaparecer embaixo do mar, uma parte do estado, sei lá. Então eles usam assim the big one, né, o grande, o grandão, né, assim, o terremoto grandão. Quando que vem aquele terremoto? E a mesma coisa é a mesma ideia da economia, né? Muitos países os governos estão endividados assim, além da nossa capacidade de imaginar. É tanto dinheiro que deve assim que a gente não consegue imaginar. Então, em algum momento a economia vai ruir, vai ter um colapso que não vai ser como nada que nós já imaginamos antes. E tem muitas outras coisas que as escrituras preveem. Então, a gente às vezes ouve, né, acontece umas coisas ruins, a gente fala assim, está muito ruim aqui no Brasil, está muito ruim no mundo, está uma crise, está uma coisa assim. Gente, como eu já falei, vai ter algo muito mais sério do que isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que realmente nos voltar para Deus, nós temos que orar para que Deus levante. Eu sei que não é o meu arrependimento sozinho que vai mudar talvez toda a nação, mas Deus é tremendo, Ele ouve às vezes poucas pessoas, né? Nós tivemos um período muito bom aqui no dia 7, né? 7 de setembro, agora quarta-feira. Isso que a gente tem que pedir. Deus, faça mais isso, levante clamor ao Senhor, levante realmente um arrependimento verdadeiro, porque senão um período de relativa prosperidade pode cair muito rápido, né? Então são essas coisas que eu fico meditando nisso, né? Ao ver esse período que nós estamos estudando, eu fico meditando e pensando, né, que o que nos espera e como esse período tem a ver com o nosso tempo, porque se nós entendermos que a igreja de hoje parece muito mais com o sistema de Jeroboão do que com a linhagem de Davi, então nós temos que entender que em algum momento Deus vai julgar esse sistema, porque não é o sistema dele. Então é algo sério para a gente pensar. Senhor Deus, nós não queremos colocar nossos olhos só nas coisas difíceis ou negras, nas possibilidades ruins. Nós queremos olhar para Ti, porque sabemos que no meio daquilo que o Senhor vai fazer para purificar a igreja, para limpar toda a igreja, ó Deus, os profetas falavam disso, falavam que o Senhor ia trazer juízo, mas não para acabar com o Teu povo, não para eliminar. O Senhor ia fazer uma purificação, o Senhor ia trazer algo que iria purificar o Teu povo, para que realmente o Teu reino pudesse ser estabelecido com pureza, Senhor. E é isso que nós estamos olhando, vendo, Senhor, nesse período de história, Senhor, que estamos vendo, ó Deus, o quanto que o Senhor deseja purificar a igreja, o quanto que o Senhor deseja que nós tenhamos a atitude certa, a reação certa, em vez de jogar a culpa em outros, em vez de criticar, em vez de maldizer, Senhor. Ó Deus, que nosso coração seja um coração voltado para Ti, Senhor. Que quanto pior as coisas ficarem, seja no país, seja na igreja, seja em qualquer tipo de contexto, que a nossa reação seja: Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a colocar fora do nosso coração tudo que impede a verdadeira adoração, toda a idolatria, tudo que impede o nosso coração de ser totalmente Teu, Senhor. E que o Senhor venha fazer isso na Tua igreja, Senhor. Pedimos e rogamos em nome de Jesus, Senhor. Amém.